Pai, nós estamos aqui glorificando o Teu nome. Nesse período que nós vamos ficar juntos aqui, Pai, eu conto muito com a Tua graça, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor, para que eu possa, Senhor, de fato, levar o Evangelho com detalhes, com conteúdo. Senhor, me ajude muito, Senhor, nos ajude a entender a Sua palavra. Eu preciso muito da Tua graça, eu dependo muito da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Maravilha, eu vou tomar um copo d'água. E vamos lembrar, semana passada, versículo 3, né? Vamos ler o versículo 3 de Atos capítulo 1, versículo 3. Como eu já falei, nós estamos num período ainda em fase introdutória, e eu já falei para os irmãos que eu fico mais tempo nesse período para pegar os detalhes e que nós possamos nos aprofundar. Vamos ler ali então versículo 3. Versículo 3, Atos capítulo 1, versículo 3, 4. Amém? Vocês mantenham a Bíblia aberta em Atos capítulo 1, e os versículos que forem colocados aqui no Data Show, vocês seguem esses versículos, ok? Amém? Então, para você não ficar perdido aí, porque eu cito muitos versículos. Depois, pastor, o senhor pode passar para nós os versículos que foi citado na pregação? Eu vou postar lá no grupo lá, e aí você sabe de todos os versículos. Então não se preocupe com isso. Me cobre só, tá? Me lembre. Então vamos lá. Irmãos, eu quero ler, nós vamos dar andamento. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, e de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Semana passada, irmãos, nós ficamos nessa parte aqui do versículo 3, aonde está descrito aqui, aos quais depois de ter padecido. Nós trabalhamos muito essa questão, o padecimento do Senhor Jesus Cristo, como ele sofreu, não só a questão física, mas a questão psicológica, emocional, espiritual, o peso que estava sobre as costas dele da salvação de todos os homens. E nós aprendemos muitas coisas a respeito disso, principalmente falando sobre o sofrimento dele. E se nós estamos dispostos a sofrer por Cristo. Se nós estamos dispostos a sofrer por ele. Então, me acompanhe nisso. Nós vamos andar e não tenha pressa. Fala, pastor, mas esse versículo aqui dá para ter uma pregação? Ah, meus irmãos, se nós dedicarmos às Sagradas Escrituras, uma palavra dá um sermão. Eu não tenho pressa. Porque em todos os versículos que nós estamos aqui, nós andamos pela Bíblia inteira. Nós andamos na Bíblia inteira. Então, veja, nós falamos de tantas coisas aqui sobre o padecimento do Senhor Jesus Cristo, e eu só quero lembrar só uma coisa, só fazer um retrospecto para que nós entramos então no restante. Nós lembramos que na oração, né, no credo apostólico, que nós temos aí a partir do 2º século da Igreja Cristã, foi feito esse credo apostólico. Está incluído a nossa confissão de fé. Então eu quero ler de novo, e aí nós vamos então dar andamento nas outras coisas que estão no versículo 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado. Ele foi morto e sepultado. Ele desceu à mansão dos mortos. Ele ressurgiu dos mortos ao 3º dia. Ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão de todos os santos,
Lembrando que a palavra santo é separado, todos aqueles que são os eleitos de Deus, a comunhão dos eleitos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém? Nós não podemos tirar isso da liturgia da igreja cristã. Isso não é algo da igreja católica, isso é algo da igreja apostólica. Isso é antes do nascimento da igreja católica. A igreja católica nasceu no ano de 312 para frente, na época de Constantino. Mas a igreja apostólica, que nasceu em Jerusalém, que nós vamos ver isso, é aqui para combater o gnosticismo. Então eles fizeram esse resumo daquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Isso aqui é basicamente naquilo que os cristãos creem, está escrito aqui. Então nós falamos aqui, fizemos aqui umas reflexões. Por exemplo, até que ponto estamos dispostos a padecer por Jesus? Será que estamos prontos para a rejeição em nossa casa? No trabalho? Nos relacionamentos por causa de Jesus? Até que ponto você está disposto a carregar a sua cruz por fidelidade a Jesus? Outra coisa que apresenta aqui no versículo 3, aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Isso aqui é muito importante, eu vou repetir de novo. Se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas. Lucas, ao mencionar que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou vivo, é uma ênfase de sua ressurreição em corpo e em espírito. Preste bem atenção nos detalhes. Lucas, ao mencionar que Jesus se apresentou vivo, ele estava enfatizando sobre a ressurreição em corpo e espírito. Por quê? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Esse registro de Lucas também é muito importante para a comprovação histórica de que Jesus está vivo. Porque, entenda, Lázaro ressuscitou, Cristo ressuscitou Lázaro? Sim, mas Lázaro morreu. Nós temos testemunhos ao longo da história da igreja que homens ressuscitaram, mas eles voltaram a morrer. Mas a ressurreição de Cristo, ela é única, porque Cristo continua vivo. Continuando então, isso é um fato histórico, é real, não é, veja, nós precisamos entender isso, é importantíssimo essa afirmação, Jesus está vivo. Você precisa entender isso e eu vou citar detalhes. A minha filha, no ano passado, enfrentou um professor que está tentando desconstruir a fé dela usando a palavra mito. A palavra mito, ela é uma palavra maliciosa, porque na palavra mito, ela não contém ali toda a verdade. Ela diz que o mito, você pode pegar isso em qualquer dicionário. A palavra mito, de mitologia, tem parte de verdade naquilo. Não é toda a verdade. E ele usou o ano inteiro na escola da minha filha, professor de ensino religioso, a palavra mito. A palavra lenda. E eu falei para ele assim, professor, troca essa palavra por crença, porque ela atinge a todos os homens. A palavra mito e lenda, se o Senhor continuar usando, nós vamos ter problemas aqui. Se é mito para o Senhor, não. Aí escreveu uma carta para mim. Não, o Senhor não vai me convencer. A palavra que o Senhor está usando, ela é maliciosa. Ela faz entender para uma pessoa leiga que está comparando Jesus Cristo a um Aquaman, a um Zeus, a alguém que foi criado pelo homem. E não, Jesus Cristo pisou nesta terra, ele nasceu, viveu aqui, ele existiu, e para nós, ele é a verdade absoluta. Então, jamais nós usamos essa língua dentro da nossa fé, mito e lenda. Então, nós precisamos defender a nossa fé. Continuando, por isso, os pais devem acompanhar os seus filhos, se desejam que eles guardem a fé, do contrário, a escola irá desconstruir o que temos ensinado a eles. Pais, atentos, Jesus está vivo, mas a escola vai provar que isso é uma lenda. Eles vão tentar provar
que Jesus é uma lenda. Eles vão tentar dizer que Jesus foi construído, que isso foi coisa daquele povo daquela época. E se você não acordar, você traz o teu filho aqui para a igreja, ele recebe os ensinos lá na escolinha, você vem para o culto, ele vai para a escola, eles deletam tudo. Cuidado. Amém? A cultura helenista da época, né, grega, cultura helenista grega, jamais apoiaria a ideia de uma ressurreição do corpo, pois os mesmos acreditavam e ensinavam que morrer era uma libertação deste corpo da matéria. Porque para eles a matéria é má. E voltar para este corpo não fazia o menor sentido. Então, na época do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos falando de 200, 300 anos, onde a influência grega era muito grande ali em Israel, nós tínhamos muitos gnósticos. A maior luta da igreja primitiva foi contra o gnosticismo, porque o gnosticismo não acreditava nessa junção do corpo e a alma. Não acreditava que um Deus santo poderia encarnar num corpo, numa matéria, porque eles falaram, a matéria é má. Tanto é que eu já falei que Tomé tinha, e alguns comentaristas vão dizer isso, Tomé ele tinha uma linha gnóstica. E nós vamos ver isso aqui a ponto de querer colocar o dedo em Jesus. Então, observe, essa era a mentalidade deles. Então, quando Lucas está dizendo aqui, ele apareceu vivo, ele precisa enfatizar isso e nós precisamos enfatizar. Jesus, ele não ficou no passado. Entenda, todas as pessoas que você vai falar hoje, você precisa dizer, você não está entendendo. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele ressuscitou e ele continua agindo na história. Continuando então, portanto, o destaque que Lucas faz em apresentar Jesus como vive, ele escreve isso, é que ele continua sendo único na história até os dias de hoje. Quando ele diz isso, ele apresentou vivo, ele está dizendo, nunca aconteceu. Ele ressuscitou em corpo. Não. Ele não apareceu em espírito. Eu vi ele em corpo e espírito. Ele veio, ele está no meio. Agora vamos desenrolar isso aqui. Nós vamos ver alguns textos que vão falar a respeito disso. O primeiro texto que nós vamos ler agora, Jesus teve que provar que ele estava vivo. E que não era um espírito, a ponto de pedir algo para comer. Vocês estão entendendo que isso acontecia na época de Jesus? Você imagina depois de 2000 anos e 2022 anos? Se na época de Jesus ele teve que provar que ele estava vivo, você imagina, se você não tiver um conhecimento bíblico, se você não tiver um conhecimento histórico, se você não se apegar a essas verdades, você vai ficar em dúvida, você não demonstra. Mas lá no fundo você fica com o pé atrás. Mas será que Jesus está vivo mesmo? Será que Jesus reina? Isso pode estar lá no fundinho, mas isso está segurando a sua fé e você não se entrega. Você não confia que Jesus tem um controle total da sua história. Então, se você crê que Jesus está vivo e que ele te comprou com sangue e que a vida tua é dele, se você entrega todas as vontades, todos os seus desejos, os seus sonhos, você precisa entender que esse Jesus, se você confiar nele, ele vai agir na tua vida. Ele está vivo. Mas escute, você precisa ter convicção disso. Se fosse tão simples, nós não tínhamos tanto desviados e tantas pessoas que estão perdendo a fé. Porque elas acreditaram numa ideia de Jesus, e não no Jesus da experiência, e não no Jesus do encontro pessoal, e não no Jesus que está vivo comigo, e não vivo na história somente, mas ele está vivo comigo. Amém, irmãos? Lá, Lucas 24, 36 a 43, vamos ler esse texto. Jesus teve que provar que ele estava vivo. Então você imagina a dificuldade que nós teremos hoje. Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43. Eu preciso acelerar, né? Sempre, porque temos muita coisa para falar. Então, Lucas 24, 36 a 43. Veja o que vai dizer nesse texto.
Se você quiser, acompanhe o Data Show, fica mais fácil. Depois, como eu disse, eu vou passar todos os versículos para você no WhatsApp, né, no grupo, pode ficar tranquilo. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam espírito, algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Bom, eu responderia: Bom, Senhor, é porque é a primeira vez que eu vejo um espírito tão perfeito, vivo, né? Nessa linha de fé, Senhor, é a primeira vez que alguém vejo voltando dos mortos e tão vivo desse jeito que o Senhor está. Qualquer um assustaria, sim ou não? Ah, claro. Alguém está acostumado a ver vivo aí? Tem uns lugares aí que eles veem anjos todo dia, uma coisa impressionante. Eles estão acostumadíssimos. E, voltando então, e eles lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, aperta, vede, pois o espírito não tem carne, nem o que ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Bom, tens alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de peixe, de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Irmãos, cuidado. Não pense que você não seria alguém desse jeito. Seríamos assim. E vou te dizer uma coisa, cuidado. Prove a sua fé mesmo. Será que você crê em Jesus Cristo? Será que você realmente confia que Ele está vivo? Eu estou dizendo que eles duvidavam vendo, ouvindo. Jesus em voz audível, vendo Ele ressuscitado, eles duvidavam. Logo após, então, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele aparece a Maria Madalena. Isso nós podemos ver em João capítulo 20, versículo de 11 a 23. Não precisa abrir. Nós também vamos ver o relato em João capítulo 20, versículo de 24 a 29, sobre a incredulidade de Tomé, a respeito da ressurreição de Jesus. O mesmo apareceu e pediu para ele tocar em suas feridas. Feridas essas que estavam expostas. Mas um texto deixa registrado que Jesus, então, nós vamos ver aqui, podemos citar essa de Tomé mesmo, né? Que está em João capítulo 20, versículo de 24 a 29. Ou um outro texto até mais profundo, João, vamos lá em João, ó, João capítulo 20, versículo de 26 a 31. João capítulo 20, versículo de 26 a 31, que vai falar dessa situação de Tomé. Tomé, ele não acreditou. Agora, irmãos, como que nós vamos ser provados na nossa fé? Jesus se apresentou vivo e com muitas provas infalíveis. Era necessário. Como eu disse, isso precisava ficar registrado na história. Precisava ficar registrado na história. Porque hoje se fazem 2022 anos e muitas pessoas... Hoje já ninguém mais quer brigar com isso. Porque a arqueologia e tantas outras coisas são irrefutáveis à existência de Cristo. Mas infelizmente, irmãos, acordem. As crianças, os jovens, adolescentes, eles vão escutar aquilo que os professores ateus, ideologistas, que tomaram o poder das escolas no Brasil para desconstruir aquilo que nós cremos. Eles vão vir com uma embalagem, eles vão vir com umas coisas misturadas ali com alguns relatos. Eles vão colocar dúvida no coração dos nossos filhos. E uma vez que você coloca dúvida no coração de alguém, acabou a fé. Dúvida é o oposto da fé. A dúvida é o início da queda da crença. Precisamos defender a nossa fé como? Alimentando de verdade, das verdades. Você está com dúvida? Faça perguntas. Pastor, eu tenho dúvida. Qual é a sua dúvida, meu filho? Escola bíblica. Pastor, eu vou te mandar uma pergunta, me ajuda. Eu tenho dúvidas a respeito de muitas coisas a respeito de Cristo. Não guarda para você, faça perguntas, para que a sua fé esteja enraizada na verdade de Cristo. Não é pecado você fazer perguntas e ter dúvidas, mas faça. Se você ficar quieto,
você está dando uma brecha terrível para que um ateu, que conhece mais a Bíblia do que você, tenta fazer aqui uma mistura de versículos e tentar dizer para você que a Bíblia não é infalível, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E vão tentar fazer isso. E dizer que Jesus não estava tão vivo assim. Cuidado. Você dá ouvidos para homens que não estudam a palavra, que não têm compromisso com a palavra de Deus. Você dá ouvidos para isso. Mas para quem estuda, para quem realmente se dedica na palavra, para os doutores, mestres da palavra de Deus, você não dá ouvido. Cuidado. Satanás não é bobo. Se ele colocar dúvida no teu coração, ele já fez o que ele precisava fazer. Dá muito mais trabalho para tirar a dúvida do que semear uma verdade dentro do homem. Amém, irmãos? Vamos ali então. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro né, de uma casa e com eles Tomé. Chegou Jesus e estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Pai seja com vocês. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo. Você vê que já foi direto no Tomé, né? Pai seja com vocês. O negócio é que você... Isso que eu gosto do Senhor Jesus é o jeito como ele lidava. Ele tem uma coisa para resolver com você, ele vai direto. Não passa por não, é direto. Ele já chama o nome. Tomé, coloca o dedo aqui em mim. Vê as minhas mãos, Tomé. Chega aqui a tua mão. Põe no meu lado aqui. Vem cá, coloca aqui a sua mãozinha aqui. E não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Seja crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Um dos versículos aqui, quero destacar esse ponto, um dos versículos que você vai ver alguém, um apóstolo chamando Cristo de Deus. Guarda isso aí. Aonde está escrito que Jesus é Deus? Bom, você vai lá em João capítulo 1, você já resolve o problema. Mas você vai ver um apóstolo chamando Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque você me viste, Tomé, você creste. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Sabe por que você e eu estamos crendo hoje? Não é porque você é melhor do que Tomé, não. É porque você recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habitando em você é que vai guardar essa fé dentro de você. É que vai forjar a fé dentro de você. Sem o Espírito Santo você vai ser um incrédulo. Por isso que nós estamos aqui no livro de Atos, estamos trabalhando essa questão introdutória para que você entenda a importância desse livro, para que nós possamos aprender. A fé é um dom de Deus. Entenderam isso ou não? A fé é um dom de Deus. A fé é algo que o Senhor Deus nos dá. E Jesus está falando isso aqui. Felizes aqueles que não viram e que não vão ver, como nós, a não ser que ele volte em glória, mas nós estamos vivendo sem nunca ter visto ele. E nós estamos crendo sem nunca ter ouvido uma voz audível dele. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? Maravilha. Veja então, o que nós aprendemos, o que nós podemos tirar de lição para o dia de hoje nisso? Será que você crê realmente que Jesus está vivo hoje? Vamos meditar. No dia a dia, será que você crê mesmo que Jesus está vendo aquela situação? Porque, irmãos, a maior prova de demonstração de fé que eu posso ter no Senhor é ser desafiado a esperar. É obedecer. É pedir uma orientação bíblica. Pastor, eu quero uma orientação bíblica. Ok. Faça isso. Mas, pastor, vou ter que esperar. Espere. Peça o sinal para o Senhor testificar dentro do teu coração, trazer a paz da presença dele. Eu falei isso na semana passada. Vou lembrar da frase de Charles Haddon Spurgeon: o mais difícil não é saber qual é a vontade de Deus, mas sim negar a nossa vontade. Que nós queremos que seja no nosso tempo.
Só que o Senhor, quando Ele está agindo aqui no tempo dele, Ele está atingindo várias gerações. Ele atinge uma pessoa aqui que vai atingir uma geração lá na frente. Irmãos, entenda isso. Entenda isso. Outra pergunta, até quando, até que ponto você está preparado biblicamente para defender a existência de Cristo, que Ele está vivo? Se alguém te pressionar, se alguém te questionar, talvez você vai dizer, pastor, eu não tenho. Mas você pode levar essa pessoa a alguém que tem. Você não precisa ter medo de falar assim, olha, eu não vou saber te explicar, mas eu tenho certeza do que eu tenho aprendido é a verdade e que Jesus está vivo. Caso você queira tirar as suas dúvidas, eu vou te levar a alguém que conhece. Você falou o quê? Você foi humilde, você foi sincero em dizer, talvez eu não vou saber te explicar como, mas eu não tenho a menor dúvida, porque o que eu tenho aprendido já tirou todas as minhas dúvidas. Amém, irmãos? E leva essa pessoa para quem pode tirar as dúvidas dela. Mas que você vai ver pessoas inventando cada coisa nos dias atuais, só misericórdia de Deus. Será que você vive a fé crendo que Jesus ouve as suas orações e te vê? Eu tenho falado isso aqui nos cultos de quarta-feira. As nossas orações, elas já são, na escola bíblica, as nossas orações, ela passa por o primeiro filtro das orações. Primeiro filtro. Qual é? O filtro do tempo. Eu vou explicar por quê. O filtro do tempo é o seguinte, o que ele me pediu. Vamos ver se é importante para ele mesmo? Vamos ver se ele tem necessidade disso? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar nessa expectativa. Porque é igual criança. Chega num shopping, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Ok, está empolgado. Quantas vezes você e eu compramos alguma coisa numa loja, no shopping, para um bebezinho? Lembra aí, vocês tiveram um bebê, uma criança. Eu quero, eu amo, eu desejo, é tudo que eu quero na vida. Você comprou, ela olhou, apertou, cheirou, aí ela viu uma outra coisa e esqueceu daquilo. Sim ou não? Irmãos, o Senhor Deus vai ver até que ponto aquilo é necessidade da tua vida. Porque pode ser que você pede hoje e a maioria, sabe onde que ela cai? A maioria cai porque ela pede hoje e ela já esqueceu na terça-feira. Então não é necessidade para você. E o Senhor, não, para que ele vai atender uma coisa que você não dá importância? Você não continua orando? Você não continua criando expectativa naquilo? Então veja, será que você realmente crê que ele está vivo para... Será que Jesus ouve as minhas orações? Tem pessoas que têm dúvidas. Se você tem dúvidas que Jesus ouve a sua oração, a sua oração já foi derrotada antes de você começar a orar. Que é isso que John Piper vai falar. A maioria das orações já são derrotadas antes de começar a orar. Porque ela não tem convicção de que Cristo está ouvindo ela. Se você souber que Ele está vivo e que Ele reina com o Pai nos céus, você não pode ter essa dúvida. Mais uma coisa a nós pensarmos aí. Você está disposto a perder coisas e pessoas por defender a sua fé? Os apóstolos foram mortos e muitos cristãos até os dias atuais estão morrendo somente por acreditar em Jesus. Chega o Islâmico que diz: quem é o único Deus? Aí vai lá Adonai. Resposta errada. Já dá o primeiro, já arma a arma. Vou repetir de novo. Quem é o único Deus? Adonai, Jesus Cristo. Aí já vai, não tem nem a terceira, já é um tiro na cabeça. É isso que eu estou falando, irmãos, é disso que nós estamos falando. Ninguém vai defender a fé, aquilo que crê, se não ter certeza de que Jesus anda com você, de que Jesus te sustenta, de que Jesus intervém na tua história. Porque no dia que faltar alguma coisa para você comer, se você não crê que Jesus está ali, do teu lado para te ensinar alguma coisa, você espana. Você vende a sua fé. O que eu preciso para não passar fome? Não, eu tenho que assinar algum papel? Não, eu quero comer. Aí sabe o que você vai escutar dessa geração? Pastor, não tem o que fazer.
Ou eu falava, eu fiz até uma figuinha atrás, coloquei o dedo atrás e falei assim, eu fiz uma figa lá e falei, não, eu não creio em Jesus, mas o cara foi lá e me deu R$200. Eu comi o pão, mas eu só menti. Você vendeu sua fé, meu filho. Nem de brincadeira fazemos isso. Imagina então alguém chegar na sua casa e falar assim, amor, eu fui feito um desafio, e aí até gravaram um vídeo, disseram assim, falaram assim, ó, para postar na internet, mas ó, já vou te avisar, é mentira. Eles só queriam saber se eu realmente te traí ou não. Eu não te traí, mas eu falei que eu te traía. Aí ele me deu R$100, foi um desafio que ele fez para mim. Sua esposa vai ficar feliz com esse vídeo? Irmãos, a gente tem que guardar nossa fé em qualquer circunstância. Amém? Em qualquer circunstância. Independente das consequências. Guardar nossa fé até o extremo. Que possamos ser bem-aventurados assim como estes que nunca viram Jesus, mas crê até a morte. Nós temos um tempo aí, vamos continuar no versículo 3. Então veja, sejamos bem-aventurados, amém? Quem são os bem-aventurados que não viram Jesus e que não ouviram Jesus, mas continuam crendo? Somos nós. Então nós somos felizes porque temos o Espírito de Deus que nos ajuda a guardar a nossa fé. Amém, irmãos? Continuando no versículo 3, então se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, eu vou citar só aqui, que eu quero entrar aqui em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou encerrar aqui. Veja, o número 40 na Bíblia é um número muito recorrente. O que nos mostra a agenda do Senhor Deus se cumprindo. Quando nós olhamos para as Escrituras, não tem como você dizer que o Senhor não tem os dias já determinados. O nascimento do Senhor Jesus Cristo tinha que ser daquele jeito, naquele tempo. O Senhor Jesus Cristo, ele aparece então 40 dias. Veja bem, ele é morto ali. Ele come a Páscoa, depois tem a festa dos pães asmos. Então, chega ali no domingo a ressurreição dele. Então começa a contar os 40 dias. No 50º dia, que é os 50 dias, seria a festa de Pentecostes. Tudo planejado pelo Senhor Deus. Eu vou falar isso mais para frente, sobre as festas de Israel e como que isso encaixa. Então, vamos lembrar de o número 40 é muito citado na Bíblia. Então é importante entender que o Senhor é um Deus de organização. O Senhor é um Deus que tem uma agenda se cumprindo. Nada do que está acontecendo está fora dessa agenda. O Senhor já determinou o dia que Jesus vai voltar. O Senhor já determinou o dia do fim de todas as coisas. E o Senhor já determinou o último capítulo da história humana ainda nesse corpo incorruptível. Amém? Está determinado, está sim. Os tempos, tudo isso, o Senhor Deus prova isso nas Escrituras. Estão lembrando do número 40, que é muito recorrente na Bíblia? Nós temos aí em Gênesis, capítulo 7, versículo 4, Noé durou quantos dias? O dilúvio, 40 dias e 40 noites. Nós vemos o exemplo aqui em Atos 16, 35 e Atos 7, 36 a 42, tudo isso eu vou postar no grupo. O povo comeu 40 anos maná para depois entrar na terra de Canaã. 40 anos comendo maná. 1 Reis 19, 7. A comida que o anjo deu para Elias o fortaleceu para andar 40 dias e 40 noites. Que comida boa é essa, hein? Só comer mais, olha, só comeu 40 dias e 40 noites. Moisés também viveu isso. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Moisés subiu o monte e ficou lá 40 dias e 40 noites. Como é que ele comeu lá? Deus sustentou ele. Deus é o nosso sustento. É assim. Assim como Moisés, durante 40 dias, recebeu orientações do Senhor no monte para a conduta de uma vida, né, da vida futura do povo de Israel, ele ficou 40 dias e 40 noites. Como eu disse, esse número é um número extremamente relevante na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus também ficou 40 dias para instruir os apóstolos sobre as tarefas futuras. Isso aqui quem trabalha, né, quem diz isso é o Justo Gonzalez, no livro dele Atos, um dos maiores historiadores que nós temos na atualidade. Ele diz justamente essa frase:
Assim como Moisés, durante 40 dias, recebeu orientações do Senhor no monte para a conduta da vida futura de Israel, o Senhor Jesus Cristo ficou 40 dias com os apóstolos para os instruir sobre as tarefas futuras que eles tinham para fazer. Amém? Veja a ligação, então, com tudo que era do Velho Testamento com Cristo. Ou seja, nós vemos essa sombra das coisas que haviam de vir se cumprindo em Jesus. Aquilo que tinha no Velho Testamento, tudo falava a respeito de Cristo. Tudo que foi feito da forma da lei, Cristo fez por meio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Tudo aquilo que foi feito por meio da lei, as simbologias, os atos, Cristo fez por ação do Espírito Santo. No Velho Testamento, os homens receberam os 10 mandamentos. Moisés recebeu os 10 mandamentos. No Novo Testamento, nós recebemos o Espírito. Amém? E aí você vai fazendo as conexões, você vê a importância disso. Continuando nisso, assim como Moisés desceu do monte, olha que interessante, assim como Moisés desceu do monte, 40 dias com as tábuas da lei nas mãos, como prova da aliança com o povo de Israel, assim o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes para renovar esta aliança. Moisés desce do monte com as tábuas da lei para firmar a aliança que o Senhor Deus queria fazer com o povo. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que desce sobre os homens, sobre nós, sobre os cristãos, para fazer essa nova aliança, para testificar essa nossa aliança. Nós podemos ver isso também, isso vai estar lá em Êxodo, 34, versículo 29 a 32. Bom, os 40 dias, então, é o período entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo até ele subir aos céus. Não nos esqueçamos que ele comeu a Páscoa com os apóstolos. Então, naquela quinta-feira, o Senhor fez uma ceia com eles. Ali era um jantar, um jantar ali judaico, tradição criada ali, por Deus e instituída por Deus através de Moisés. Então, a Páscoa, lembrando que a Páscoa, a palavra pessar, é passagem, a morte passou por cima. Então, a Páscoa não é uma festa cristã. Deixa eu deixar bem claro isso. A Páscoa é uma festa, uma data que os judeus lembram de quando o espírito da morte passa por cima. Pessar. Páscoa é isso, a morte passa por cima e não mata os primogênitos aonde tinham sangue nos umbrais das casas. Por ordem do Senhor Deus, eles fizeram isso. O que nós relembramos na Páscoa, e aí sim, a nossa Páscoa, quando nós enfatizamos a Páscoa, é porque o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita ali 2 dias depois da Páscoa, do início da Páscoa, da comemoração da Páscoa. Então a Páscoa para nós é que Cristo, o sangue dele, nós estamos sobre o sangue dele e a morte que vai vir para nós, ela vai matar o nosso corpo, mas ela não mata o nosso espírito e nós ressuscitaremos. Veja, então, se eu quero trazer um sentido da Páscoa para o cristianismo, eu preciso entender que o sangue do Cordeiro, que foi passado nos umbrais em Moisés, é o sangue de Cristo, agora está sobre mim, e a morte não cantará vitória, mesmo que eu morra. O Senhor Jesus Cristo tem uma promessa, qual é? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e eu ressuscitarei naquele dia. Amém, irmãos? Continuando então, além de Lucas relatar a presença viva de Jesus nos 40 dias, o apóstolo Paulo também deixa registrado que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, e eu termino com esse versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 a 8. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 a 8. O que nós já falamos aqui? Jesus está vivo. Jesus, historicamente falando, e deixa eu explicar para os irmãos, não é só na Bíblia Sagrada não são só os evangelistas. Nós temos Flávio Joséfo, que fala sobre a existência de Cristo. Nós temos outros, na linha romana, nós temos Silvano,
que fala sobre, registra isso, um cidadão romano que registra a existência de Cristo. Nós temos hoje várias peças arqueológicas que comprovam que Jesus é e foi e sempre será real. Amém, irmãos? Estou enfatizando muito isso aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 a 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por isso, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. As Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos aceitar confissões como nós temos aí de uma denominação no Brasil que diz que a Bíblia Sagrada contém a verdade. Não, a Bíblia Sagrada é toda a verdade. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, Pedro, apóstolo Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Veja que a palavra dormir aqui, não é porque algumas pessoas falam do sono da alma, a palavra dormir era usada somente para cristãos. A palavra dormir é alguém que morreu em Cristo. Ok? Não existe que a pessoa está lá dormindo. Não. Não existe sono da alma. Não existe base teológica para isso. Então veja que esse próprio texto aqui já refuta isso. Ele está comparando alguns que ainda estão vivos, mas alguns que já estão dormindo. Essa expressão é usada para os irmãos cristãos. É usada para cristãos. Porque quem morreu em Cristo, você não vai dizer que está dormindo. Você vai dizer que ele de fato morreu. E se ele morreu sem Cristo, ele já está condenado. Ele está morto em seus delitos. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo. Depois por todos os apóstolos. E por último, de todos os que apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo está falando. Ele apareceu por todos os apóstolos, mas Jesus ali, fora do tempo, ele aparece para mim também. Amém, irmãos? Nos dias atuais, encerramos aqui. Alguns professores, como eu já disse, estão tentando transformar Jesus Cristo em uma mitologia. Porém, isso é um tiro no pé. Porque os mesmos critérios que eles usam para dizer que os filósofos e imperadores existiram é o mesmo para Cristo. Existem mais provas históricas e arqueológicas da existência de Cristo do que qualquer imperador e filósofo grego juntos. O que você precisa levar para a sua casa, para a sua fé, para onde você for? Nós estamos num tempo, e hoje foi lido o Evangelho segundo Mateus, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 24. E o que diz ali no versículo 10, 11, 12 e 13? Que o Senhor Jesus Cristo, quando voltasse, será que ele encontrará fé? Veja, o Senhor Jesus diz, quando eu voltar, será que eu acharei fé ainda entre vós? Mas lá vai dizer o quê? Que a apostasia ia tomar conta, que o amor de muitos iria se esfriar, e se possível até os eleitos seriam enganados. Você está entendendo a importância de você fortalecer a fé em Jesus Cristo? Se realmente você crê em Jesus Cristo, eu tenho certeza que tem pessoas que você pode mostrar o que você quiser na Bíblia, que ela vai entrar no ouvido e sair no outro. Ela vai falar, eu creio em Jesus, você não vai mudar nunca nada disso. Mas essa geração que acredita nos fake news, que acredita em vídeos bem feitos, bem manipulados, que hoje você não sabe se um vídeo é original ou não, tem que passar por perícia, de tão manipulado que esses vídeos estão. Então entenda isso, traga o teu filho para aprender as Escrituras e para que nós possamos ensiná-los a buscar o encontro com Cristo. Sabe qual que é a diferença de um ateu para um cristão? É que o ateu, ele só não teve ainda uma experiência com Cristo. Que no dia que tiver, ele jamais vai defender o ateísmo. Vamos orar. Senhor, nos leve para essa experiência com o Senhor. Nós já estamos
tendo através da tua palavra, lendo ela, fortalecendo tudo aquilo que está escrito dentro de nós, mas nós queremos, Senhor Jesus Cristo, ter experiências com o Senhor, através, Senhor Jesus Cristo, de orações respondidas, através, Senhor, de um reavivamento na nossa vida espiritual, através de uma testificação dentro de nós da salvação que nós já temos, que somos salvos. Faça isso com os irmãos, façam isso com a igreja, faça isso com uma geração, Senhor, que não te conhece. Senhor, se revele a essas pessoas que não conhecem o Senhor, se revele a essas pessoas que precisam de uma experiência com o Senhor, seja através de uma pregação, seja através de um louvor bíblico, seja através, Senhor, até mesmo de uma cura, seja através de uma resposta que somente aquela pessoa e o Senhor sabe. E ele tem a convicção de que o Senhor falou com ele. Mesmo que não seja através de uma pregação dentro de uma igreja, mas através de uma mensagem num CD, num USB, ou de um filme que fala das suas verdades. Mas que essas pessoas possam ter uma experiência profunda do Senhor e voltar para os caminhos do Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. O Senhor está vivo e a minha vida eu vivo com o Senhor. Eu sei que os irmãos aqui também vivem cada vez mais nessa certeza, mesmo que não ouviram e mesmo que não viram, continuam acreditando.